Então vamos lá, gente. Vamos convidar o nosso próximo palestrante, Simão Pedro, para estar conosco nesta tarde. Olha ele aí, que Olá, maravilha. Simão. Boa tarde. Estão me Bem-vindo, ouvindo? Simão. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Ok. seja bem-vindo, Simão Pedro. Olha, e Obrigado. antes da gente passar aqui a palavra para ele, vamos conhecer um pouquinho, né, sobre ele. Eu sei que ele já é muito conhecido no movimento espírita, mas vamos conhecer um pouquinho mais. Simão Pedro de Lima é professor universitário e historiador, com mestrado em educação superior. Atualmente, ele está na coordenação dos departamentos de educação doutrinária e de orientação para assuntos da mediunidade, igual a Letícia aqui na FEAL, na Sociedade Espírita Casa do Caminho, lá na cidade de Patrocínio, né, nas Minas Gerais. Muito querido no movimento espírita, é sempre muito requisitado para congressos, seminários, simpósios, promovendo reflexões profundas, sempre pautadas no Evangelho de Jesus, que contribuem sobremaneira com a nossa renovação íntima. Com vocês, então, Simão Pedro. Meu irmão, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando com vocês aí, né? E eu daqui. Então, muito bom, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, esse 6º Congresso Espírita, que tive a oportunidade de participar de alguns, né, presencialmente e virtualmente agora. E pediram que conversássemos um pouco a respeito desse item, né, por assim dizer, dessa proposta, desse estudo do capítulo 19 do livro O Problema do Ser e do Destino, aqui traduzido como Idador também, em que Leon Denis vai conversar sobre a lei do destino, né, ou a lei dos destinos, numa forma plural até mesmo. Então vamos conversar um pouco sobre essa proposta, um capítulo muito bem escrito, como toda a obra de Leon Denis, muito bem escrito, com reflexões muito bem ajustadas sobre essa ideia do destino, mas ali abordando, desculpe-me, um aspecto de reflexão sobre a lei dos destinos. E é interessante porque logo já no início, logo já na primeira página desse capítulo 19, Leon Denis faz uma pergunta. Ele introduz ali o primeiro parágrafo e logo em seguida ele faz uma pergunta. Ele pondera ali perguntando quais são as molas secretas. Veja que interessante. Quais são as molas secretas para cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento das nossas existências? Veja uma pergunta. Quais são essas molas secretas para cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento das nossas existências? O que ele está perguntando? Qual é o mecanismo? Qual é o mecanismo que vai ligando as nossas diversas existências? Qual é o mecanismo que exerce essa ação da chamada justiça, a justiça divina? Porque ele vai fazer uma comparação dizendo que a equidade é o que governa o mundo. A equidade, ou seja, o equilíbrio, é aquilo que governa o mundo. Então, partindo desse princípio, que ele chama de lei divina dos destinos, lei divina dos destinos, é que ele faz essa pergunta. É que ele reflexiona sobre esse aspecto, quais são essas molas secretas. Ao usar o termo molas, estamos falando em propulsão, né, em impulso, as molas secretas
Então, ele já começa com a pergunta a nos mostrar que a ideia trazida para essa que ele chama de lei divina dos destinos é justa e ela é propulsora. Ela nos faz caminhar para a frente, ela nos faz evoluir. Por isso, a pergunta com a palavra ou com a expressão molas secretas é interessante. É interessante percebermos que na justiça, na chamada lei divina dos destinos, há um encadeamento natural dos acontecimentos para as nossas existências. Como muito bem aqui nos trouxe o querido amigo Calci, muito bem trouxe aqui, contando essa história de Jesus Gonçalves, contando essa história de Alarico I. É muito interessante perceber que, nesse sentido da lei divina dos destinos, toda a ação, toda a reverberação das nossas ações são elementos que podem nos impulsionar, nos levar à frente, nos fazer caminhar. Nessa ideia da lei divina dos destinos, que Leon Denis vai usar essa expressão, nós podemos trabalhar também que, embora seja uma lei divina dos destinos, não há um destino pré-determinado. Não há um destino, no sentido estrito que se dá a essa palavra, que seja pré-determinado por Deus. A não ser, conforme vemos na questão 116 do Livro dos Espíritos, a não ser a nossa própria evolução. O único destino que está, por assim dizer, pré-determinado é a nossa evolução, é o evoluir. Conforme vemos nessa questão, então, 116, quando Kardec pergunta aos espíritos se haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução. E os espíritos respondem a Kardec: não, todos os espíritos evoluirão. Todos os espíritos evoluirão. Então, fica essa, por assim dizer, pré-determinação, porque é da nossa potencialidade. A evolução faz parte dos nossos impulsos naturais. Impulsos naturais por sermos espíritos que trazemos, quando criados pelo nosso Criador, por Deus, trazemos esses potenciais evolutivos na forma de perfectibilidade, capacidade de nos aperfeiçoar, perfectibilidade. O espírito, nós, somos seres perfectíveis, passíveis de aperfeiçoamento, de melhoramento. Há um germe impulsionador do nosso crescimento. Isso sim, é um destino pré-determinado, no sentido agora estrito que se dá essa palavra. Mas, na estrutura, então, da lei divina dos destinos, como nos fala Leon Denis, já não é mais um imperativo pré-determinado, mas imperativos derivados. Imperativos derivados. Por que imperativos? Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação contrária, de igual força, de igual potência. Então há um aspecto imperativo. E derivado. Derivado porque é consequência, é uma derivação de ações, escolhas e atitudes. Em outras palavras, é aquilo que os nossos dois queridos filósofos contemporâneos, senhores Almir Sater e Renato Teixeira, disseram lá na letra daquele tratado existencial chamado Tocando em Frente. Cada um de nós compõe a sua própria história.
cada um de nós compõe a sua própria história. Esse cada um de nós compõe a sua própria história faz justamente o aspecto do encadeamento dos elementos imperativos derivados, quando vamos construindo a nossa história como espíritos imortais que nós somos. Essa frase, esse componente da letra desse tratado existencial, que podemos chamar de música, cada um de nós, ou cada um de nós compõe a nossa própria história, desculpe-me, ela encontra ressonância. Ela encontra ressonância com o versículo 12 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Quando o apóstolo escreve aos Romanos dizendo: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vejamos que essa frase paulina do versículo 12 do capítulo 14 da sua carta aos Romanos, ela ressona muito bem nesse aspecto de que cada um de nós somos os responsáveis pelas nossas histórias. Cada um de nós é responsável pelo curso da nossa existência. É justamente nesse sentido, então, que Leon Denis vai chamar de lei divina dos destinos, dizendo-nos que cada um é o construtor da sua felicidade. Cada um é o construtor da sua desdita. Ou cada um cria, cada um desenvolve a sua desdita. Cada um escreve o seu destino através das suas ações, através das suas escolhas. O destino derivado consequencial. Todos nós temos um objetivo: evoluir. Todos nós temos um alvo, como dizia o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, nos melhorar. É, como disse, um imperativo da lei de Deus, nos melhorar, evoluir. Mas o ritmo, a forma, o tempo, cada um desenvolve por si mesmo. A justiça de Deus, sempre digo, é bondosa, e a bondade de Deus é justa. A justiça de Deus é bondosa e a bondade de Deus é justa, dando-nos a cada um as condições de reparar nossos atos, de assumir os resultados das nossas escolhas boas ou não, resultados bons ou não. Dá então Deus essa liberdade, liberdade associada a uma responsabilidade. Naquela linguagem do Cristo, a liberdade da semeadura, para semear qualquer tipo de semente, mas a obrigatoriedade da colheita, em função da semente semeada. Como ele nos disse, não se colhem figos de abrolhos. Não se colhem figos de abrolhos. É esse o sentido, então, da lei dos destinos. Cada um construindo o seu próprio destino. E aqui, nessa história muito bem trazida pelo Cauci, ele foi mostrando-nos as vinculações de várias encarnações de um mesmo espírito. Um mesmo espírito que declinou nomes e personalidades diferentes no curso da sua história, mas que em cada existência as vinculações aconteceram. E por que isso acontece? Porque faz parte da lei dos destinos, que Leon Denis nos apresenta. Por que isso acontece? Porque há essa solidariedade das reencarnações. Porque as reencarnações se associam, geram consequências uma em outra, ou uma em outras, ou várias em uma. Porque as encarnações pertencem
ao mesmo Espírito. Nós só temos uma vida, uma só vida. Quando Deus nos criou, a data se perde na própria eternidade do tempo de Deus, quando Deus nos criou imortais. Nos criou imortais. Se nos criou imortais, a nossa vida não se acaba. A vida que efetivamente vivemos não se acaba. Acontece que nessa vida do Espírito há momentos que estamos encarnados, há momentos que estamos desencarnados. Então, encarnação, desencarnação, viver no mundo material, viver no mundo espiritual, são momentos da nossa vida que Kardec, didaticamente, quando se referia aos momentos nos quais estamos encarnados, ele os chamava, esses momentos, por existências. Então, nós temos várias existências, vários momentos que estamos na Terra, que nós chamamos reencarnações. Mas a vida é uma só. Eu não tenho nova vida, eu posso ter vida nova. Eu posso renovar-me na minha existência. Eu posso renovar meus conceitos, melhorar meus conceitos na nova existência, uma vida nova. Mas a nova vida, não, porque a vida é única. Eu tenho novas encarnações, novos momentos, novas oportunidades. E essas novas oportunidades se solidarizam porque pertencem ao mesmo Espírito. Daí entra essa justiça de Deus, essa vinculação dos destinos que Leon Denis coloca na pergunta. Onde estão ou quais são as molas secretas que ele ali chama? É justamente essa solidariedade encarnatória que vemos no item 9 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Lá no Código da Vida Futura, aspas, Código Penal da Vida Futura. Quando ali, no capítulo 7, nesse item 9, Kardec nos propõe que não há sequer nenhuma das faltas, nenhum ato, melhor dizendo, que não reverbere. Não há um ato que não tenha consequências. E se o ato é danoso, se o ato é funesto, se o ato for funesto ou for danoso, gerará consequências danosas, funestas. E ele diz que essas consequências reverberarão na encarnação, nas próximas encarnações. E ele acrescenta, porque as encarnações, as reencarnações, são solidárias entre si. Vejam, palavras dele, são solidárias. Por que elas são solidárias? Porque elas pertencem ao mesmo Espírito. E então pressupõe-se que nessa lei dos destinos, veja, dos destinos, não destinos de várias pessoas, destinos vários de uma mesma pessoa. Destinos vários de uma mesma pessoa. Por quê? Nós vamos construindo e reconstruindo pelas nossas ações os nossos destinos. Os rumos dos nossos destinos, os rumos da nossa encarnação vão sendo ajustados pelas nossas ações, pelos nossos atos. A insistência em manter-se com atos funestos gerarão consequências, ou gerará a nossa insistência, consequências funestas sempre. Mas quando redirecionamos os propósitos, mudamos as atitudes, as consequências também vão alterando as atitudes, vão se alterando. E esses destinos vão alterando-se também. Então não há esse traçado determinado, mas sim uma escolha que fazemos, uma escolha em conformidade com as nossas necessidades, para que exerçamos os elementos necessários, principalmente para a reparação de erros,
conforme vemos no item 16 do mesmo capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Arrependimento, reparação e expiação. E fazemos as nossas escolhas, sejam elas por atos praticados ou por vontade de redirecionamentos. E aí temos a importância na lei dos destinos, a importância nessa lei divina dos destinos, palavras de Leon Denis, lei divina dos destinos, a importância de estarmos aqui na Terra, de estarmos encarnados. Garcia que lembrou dessas melhorias, melhoramentos. Alarico se arrepende no mundo espiritual, mas exerce o arrependimento no mundo material. Por quê? Porque nos falam os Espíritos na questão 132 do Livro dos Espíritos, que a encarnação tem uma finalidade de nos fazer progredir. A pergunta 132 é justamente essa. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Progredir. Ninguém está na Terra para sofrer. O sofrimento não é o objetivo de se estar na Terra. O sofrimento não é parte dos objetivos evolutivos. O sofrimento é consequência das nossas próprias ações. As beatitudes são consequências das nossas próprias ações. Então, quando assim percebemos, o estar na Terra transforma-se numa oportunidade de redirecionamento dos nossos destinos. O estar encarnado passa a ser uma oportunidade redentora para que possamos redimirmos-nos e reescrever os nossos destinos. Reescrever o ritmo do nosso crescimento, os caminhos, traçar os novos caminhos do nosso crescimento. Vejam que dádiva, vejam que presente que só poderia vir de uma lei justa e bondosa do Criador, que é soberanamente justo e bom, conforme vemos na questão número 13 do Livro dos Espíritos. É esse raciocínio que Leon Denis busca trazer-nos nesse capítulo 19 do livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor. É justamente nesse aspecto de mostrar essa solidariedade encarnatória para o cumprimento dessa lei dos destinos, a lei de Deus, a lei natural. Conforme vemos na questão 614 do Livro dos Espíritos, que nos fala, quando Kardec pergunta o que se entende por lei natural, e aí a resposta se nos vem dos Espíritos, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Ela lhe indica o que deve e não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Infeliz. Nega a felicidade quando dessa lei se afasta. Uma lei que está estruturada conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos na nossa consciência. Uma lei, a lei de Deus na nossa consciência. Esse reino de Deus que Jesus nos fala, bem mostrado nas parábolas do reino, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. As parábolas do reino que nos levam às reflexões de interiorização, de interioridade, de busca interior. Como disse o Cristo, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. É essa disposição interior, é essa vontade, é essa tomada de consciência, como vemos na parábola do filho pródigo, para que ele volte à casa do Pai. O texto, o termo, a expressão utilizada pelo Cristo na parábola é caindo em si,
E ele, caindo em si disse: voltarei para a casa do meu pai. Caindo em si. É essa tomada de consciência que nós construímos, que nós somos os artífices da nossa existência, da nossa vida, melhor dizendo, por meio ou nas nossas existências. E assim, então, para essa encarnação, ou na encarnação, no ato encarnatório, ou para o ato encarnatório, nós não somos nele jogados. Nós participamos em regra, nós participamos da construção, da escolha do gênero, dos gêneros de provas que pelas quais deveremos passar, do gênero que melhor contribua para o nosso crescimento, que melhor contribua para o redirecionamento dos nossos destinos. Participamos dessa escolha das provas, conforme vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos, questão 259 até a 267, 68, em que os Espíritos nos mostram que nós participamos desse processo. Quando se pergunta, então, ali na questão 258, o Espírito tem consciência do que lhe irá suceder na vida corpórea? E eles respondem sim, ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. Ele mesmo escolhe, em regra, ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. E depois desdobra essa pergunta. Então não é Deus quem impõe as provas, eles nada acontece sem a permissão de Deus, mas deixando o homem a liberdade da escolha, dá a ele também o mérito do vencer. E depois, então, nessa questão 259, ou na questão 259, pergunta-se se tudo o que nos acontece foi previamente programado. Tudo que nos acontece. E eles respondem, não, nem tudo. Ele diz, tudo não é bem a palavra. Escolhestes o gênero das provas, mas não escolhestes todos os detalhes. O que Leon Denis reforça nesse capítulo 19, quando então ele vai nos dizer que nós podemos redirecionar os nossos rumos na própria existência, que Kardec muito bem nos mostra lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as causas das aflições, e uma delas, causas atuais, mostrando que muitas vezes nós causamos aflições, mas da mesma forma que causamos aflições na própria encarnação, nós também podemos redirecionar caminhos na própria encarnação. Nós podemos tomar consciência, cair em nós mesmos na própria encarnação. Não precisamos voltar ao mundo espiritual primeiro, podemos já redirecionar a partir daqui, a partir dessa tomada de consciência. Podemos reescrever o nosso destino, ou os nossos destinos. E, para tanto, precisamos, então, entender essa essência espiritual que nós trazemos, ou somos, os espíritos que somos, e trazemos toda essa potencialidade evolutiva. Sabendo que as encarnações se solidarizam, então cuidemos bem dessa encarnação. Ao máximo tentemos redirecionar os nossos caminhos. Aquilo que muito bem está colocado por Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai nos propor a transformação moral pelos esforços que empreendemos no sentido de domar as nossas inclinações, más inclinações. Está lá no capítulo 17, item 3 ou 4, salvo engano. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas inclinações. Esses esforços que fazemos a partir do momento que nos fortalecemos com o nosso
olhar para nós mesmos, o autoconhecimento. Lá da questão 919 do Livro dos Espíritos. Percebendo, então, que nós estamos aqui na encarnação presente, ou na presente encarnação, estamos no lugar certo, estamos no momento certo, estamos com as pessoas certas para agir de maneira certa. Se ainda não agimos de maneira certa, tentemos agir. Tentemos mudar a maneira de enxergar as coisas, as pessoas e o mundo. Mudemos a maneira de enxergar a nós mesmos, para que mudemos as nossas maneiras, ou as nossas formas, as nossas atitudes. Porque se insistirmos nas mesmas leituras, nós continuaremos com os mesmos olhares. Se continuarmos, se insistirmos nas mesmas atitudes, continuaremos com os mesmos resultados. E aí sim, traçamos o nosso destino. Não só no mundo espiritual, mas pelas nossas atitudes aqui no mundo material. É o que nos mostram os Espíritos na questão 851, salvo engano, do Livro dos Espíritos, quando vai nos falar dessa fatalidade relativa. Por que eu digo fatalidade relativa? Porque eles dizem que ao escolher os gêneros de provas, o Espírito traça, por assim dizer, uma espécie de destino. Por que traça uma espécie de destino? Porque escolheu um gênero de provas, e nesse gênero de provas nós atuaremos. Nós podemos vivenciar, vencendo as provas. O aspecto provacional é da natureza evolutiva. O aspecto expiatório já é um campo consequencial das ações danosas. Mas não é o elemento evolutivo. O elemento evolutivo está sempre no campo das provas, do agir, do exercer, do tentar fazer. E esses destinos que nós mesmos traçamos fazem parte dessa justiça de Deus, dessa lei divina dos destinos. Esse Deus, conforme vemos na questão 171 do Livro dos Espíritos, que nos oportuniza, quantas vezes necessárias forem, a condição reencarnatória para o nosso crescimento. É o que se pergunta justamente nessa questão 171. Onde se fundamenta a verdade da reencarnação, o dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. Pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Percebamos isso. Percebamos que nós construímos o nosso destino. Percebamos que cada um de nós, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, lá nesse capítulo 14, no versículo 12, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Mas também nos lembremos dessa fala inspirada desses dois filósofos contemporâneos, quando disseram: cada um de nós, compõe a sua própria história, e acrescentaram: cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Essa é a lei divina dos destinos. Vivamo-la intensamente e entendamos a vida com toda a sua grandeza e abracemos essa oportunidade divina de estarmos aqui na Terra para poder redirecionar os nossos caminhos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui e pela paciência de vocês. Deus lhes pague. A gente que agradece, Simão. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, queremos te agradecer por essa belíssima contribuição ao nosso 6º Congresso Espírita, né, Letícia? Verdade. Muito obrigada, Simão.